26 de julho, vamos ver hoje cálice ou cálice. A palavra cálice é atribuída na Bíblia a Jesus Cristo, que quando ele estava no Jardim das Oliveiras, orando, em extrema agonia, ante a terrível experiência que ele passaria imediatamente, quando seria submetido aos sacrifícios da crucificação, que ele estava realmente apavorado, que ele sabia que ele seria torturado, açoitado, assassinado e na cruz, né? E então ele chegou ao ponto de suplicar ao Pai que afastasse dele o cálice, na expectativa de que ele estava com medo de falhar na sua missão. Que cálice aqui significa o compromisso que ele tinha assumido, a responsabilidade que ele tinha perante o Pai de ser submetido àquela tortura para salvar a humanidade mediante o seu sacrifício. Então essa frase aí, cálice, com essa mesma fonação, ela foi inserida numa música composta pelo compositor aí, o esquerdista Chico Buarque, lá nos anos 70, 60, por aí, que quando ele protestava contra a censura que foi imposta aos intelectuais da época pelo regime militar. Não permitiu que eles fizessem apologia ao socialismo nas suas obras de arte, nas suas músicas e peças de teatro e etc. Então, na época, ele fez várias músicas, como por exemplo, Vai Passar, essa Cálice, Amanhã Vai Ser Outro Dia e tantas outras. E hoje nós vivemos, por incrível que pareça, momentos tão angustiantes quanto aqueles que foram vividos lá no regime militar. Na época eu era adolescente, lembro alguma coisa. Só que não era tanto assim, né? Não temos mais hoje o direito de falar nada, né? Não podemos pensar, somos proibidos até de pensar, tem uma censura até do pensamento. Não podemos fazer qualquer coisa que quisermos fazer. E vai chegar um dia que o sistema vai acessar até os nossos pensamentos e vai criminalizar até o próprio pensamento, como é nos países comunistas. Hoje nós temos punições até para crimes que não existem. Por exemplo, as fake news, que são punidas aí, abrem inquérito, prendem pessoas por fake news, que nem está previsto não é criminalizado como um ato ilícito, mas não se pode falar nada. E nós não temos, na verdade, a menor liberdade de expressão, né? Dependendo do lado que nós estivermos na luta aí cultural e ideológica, a gente simplesmente deixou de existir como cidadãos. A esquerda pode tudo e você, conservador, você de direita, não pode nada, você é censurado. Então temos o verdadeiro Ministério da Verdade, né? As suas postagens, até no WhatsApp, no Facebook, você tem o fact check lá, você é controlado, você é censurado. Então, você não pode dizer nada sobre as bandalheiras que acontecem todo dia no país, no Senado, em qualquer lugar, as corrupções, né, nos poderes da República, você não pode falar, senão você vai ser cancelado, vai ser punido, vai ser processado, ou então terá sua porta arrebentada pela Polícia Federal na calada da noite, né? E se você for um empregado numa empresa, você vai ser demitido, vão mandar o seu patrão lhe demitir. Se você for um funcionário público, você pode ser transferido lá para o fim do mundo, do Amazônia, do Acre. Lá você vai ser jogado no ostracismo para não ser demitido ou expurgado do serviço público. Você vai ficar lá até se aposentar, bem esquecido. E os canais de YouTube, vários aí, já foram censurados, muitos foram banidos. O Terça Livre, esse aí, foi banido 2 vezes, mas como eles têm dinheiro, conseguiram pagar bons advogados, conseguiram retornar. Mas canais pequenos que não têm projeção, eles foram simplesmente banidos e não se fala mais nisso. Então, pessoal, se eu, por exemplo, já fui censurado também, já excluíram vídeos meus, e já tive 15 dias aí sem poder postar nada no Facebook, porque eu falei sobre tratamento precoce, falei sobre um livro, um médico que defendeu esses tratamentos aí, falou sobre a pandemia, e isso aí é crime falar sobre essas coisas. E inumeramente o cara é taxado com adjetivos terríveis, aí, negacionista, fascista, genocida e tudo mais, e é assim que as coisas têm acontecido, né? Outra coisa, esses inquéritos
ilegais aí. Esse o 4781, que é o inquérito das fake news que o Alexandre de Moraes abriu, ele continua, 2 anos e meio, 3 anos, ele continua ainda vigorando, está aberto ainda. E se você discordar de certas condutas aí, que hoje em dia é moderno, poderá ser agredido fisicamente, processado, patrulhado, ou então jogado na espiral do silêncio, né? Todo mundo fecha a sua boca, você não se comunica mais com ninguém. E o Xandão pode mandar a Polícia Federal, como eu já disse, arrebentar a sua porta, lhe prender, tomar o seu computador, seu celular, né, devassar a quebra dos seus sigilos bancário e telefônico, você vai responder um processo. E os seus segredos, seus sigilos vão ser divulgados na imprensa, como sempre é assim. O sigilo só vale para a defesa, mas para acusação é livre. E quem vai lhe acusar vai ser a Folha de São Paulo, vai ser a Globo, vai ser as mídias. Outra coisa é que tem juristas aí do STF, juristas entre muitas aspas, que dizem que nós vivemos na plena democracia. Isso é uma falácia. Não existe democracia, não existe esse Estado democrático de direito, coisíssima nenhuma. Nós somos vigiados 24 horas por dia, não podemos falar nada, não podemos nem criar um grupo de WhatsApp, que é crime. Criar um grupo de WhatsApp é um ato antidemocrático, é crime, não pode. Então, você não é livre para aquilo que o STF não permitir que você faça. Você só é livre para fazer o que eles permitem que você faça. Esse é o detalhe. Então, essa Gestapo aí faz uma persecução ad eterno nas pessoas, né? E nós vivemos sob a batuta do seu Aziz, do seu Renan, do seu Randolfo. Se você for citado no inquérito, né, você vai ter o seu sigilo bancário telefônico quebrado, você pode até ser preso, né? E você, mesmo que não faça parte do governo, não importa, nós somos cidadãos vivos mortos, nós não podemos nos manifestar. E agora nós não temos nem sequer o direito de conferir os votos da eleição. A transparência da eleição não é permitida, por incrível que pareça. Então, você vai lá, vota, o TSE recolhe as urnas, confere lá em segredo os votos e só divulga o resultado. O povo não tem mais direito a nada. Você elege um cara que vai lhe torturar depois e vai ser o seu carrasco. É assim que funciona. O poder não é do povo, o poder é deles. Isso é ditadura. Então, meus amigos, e para finalizar, tem uma obra maravilhosa chamada 1984, do George Orwell, que é esse livro aqui maravilhoso que eu recomendo a todos que leiam. É um livro espetacular, é uma ficção que se tornou realidade. E ali faz mais ou menos uma retrospectiva do que acontece hoje aqui. Nós vivemos nos cuidando, falando baixinho, né? Nós estamos sempre procurando aquele ponto cego das câmeras, que nem lá no Grande Irmão, do livro 1984, como nessa obra que eu falei. E esse livro é um livro indispensável, acho que todo mundo deveria de ler, porque a gente não vai fazer um proselitismo dele, mas é uma obra fantástica, né? Tudo que acontece na literatura é o que vai acontecer na realidade, na vida prática. É isso aí, meus amigos. Então, peço a todos que se inscrevam nesse canal, né? Por favor, esse canal precisa ser grande para ter voz, para ter repercussão daquilo que a gente publica aqui, para poder abrir os olhos das pessoas. E faça esse movimento conservador crescer, porque é a nossa única alternativa. Nós precisamos